aí, pessoal, tudo certo? Gente, nós estamos hoje em mais um Momento SBA, agora aproveitando novembro, né, esse mês que é de alusão aí ao cuidado masculino com a saúde, né, o mês de conscientização acerca do câncer de próstata. E para isso, para estar aqui conosco hoje, nós estamos com o Rodrigo Lolli, que é médico urologista, cirurgião geral lá do HU, ali da UFSC, né? E o Felipe Zorzo, que é dentista, né? Atua nessa área da odontologia do sono aí. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela participação de vocês. Hoje a gente, então, vai trazer aí a saúde do homem em pauta, no contexto geral. Né, vamos falar sobre a saúde do homem, vamos falar sobre câncer de próstata, vamos falar sobre sono, sobre ronco, sobre apneia, diversos assuntos bem pertinentes a essa temática. Então, gostaria que vocês também iniciassem, falassem um pouquinho aí sobre a importância de abordar esse assunto, né, fazer uma introdução, fiquem à vontade. Claro, Charles, obrigado. Gostaria de agradecer inicialmente o convite, né, da Farmacese e de você. E agradecer o Felipe também, porque é importante a gente debater sempre e aproveitar esse momento da campanha para poder trazer qualquer medida de conscientização populacional é bem-vinda, né? A gente sabe que o homem ele já não tem aquele mesmo cuidado com a saúde que as mulheres têm, né? E isso a gente sabe do ponto de vista assim, de conhecimentos gerais, mas isso a gente tem dados, a gente sabe que é realmente muito aquém, né? Só que o objetivo aqui não é falar de uma doença específica, é um contexto geral da saúde do homem como um todo. Então, são várias esferas da saúde. Então, a gente vai trazer uma pinceladinha de tudo, da saúde mental, física, espiritual, sexual, né? E tudo isso está interligado com a área de atuação do Felipe e dos urologistas de modo geral. Então, a gente convida a população a debater, aproveitando esse mês da campanha, que é uma campanha bem interessante, tem já um bom tempo que ela está aí, desde 2003. Não é brasileira, é uma campanha mundial, começou na Austrália, mas que a gente abraça aqui no Brasil e é um dos países que tem um grau de engajamento maior no mundo. Então, é bem interessante. Então, gostaria de agradecer a Farmacese a oportunidade também. Assim como o nosso colega Rodrigo falou, é muito importante, né, a gente conversar sobre esse tipo de assunto, principalmente por isso que ele falou que os homens não dão tanta atenção aos cuidados, né, as mulheres são muito mais ligadas na saúde, então por isso que é importante realmente a gente reforçar tudo que der, porque se alguma coisinha chegar a essa parte masculina e que ajudar na saúde, já está valendo. E tem muita coisa aí que a gente pode falar que vai fazer diferença. Exatamente, show de bola. E aí, para a gente começar, já puxando um gancho, né, para esse cenário do Novembro Azul, né, para essa campanha que a gente está falando, eu queria, Felipe, Rodrigo, pedir para ti, assim, elucidar para nós, falar um pouquinho sobre o que é o câncer de próstata, né? Onde está localizada a próstata? São somente os homens que têm, até para o pessoal que, né, quem não conhece, não sabe muito bem, e entender do que a gente está falando aqui hoje. Então, só fazer claro. review. Então, assim, para a gente entender, falando especificamente de próstata, ela é uma glândula masculina, só os homens têm, porque ela faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, a próstata, ela produz alguns componentes do sêmen, que é aquele líquido branco da ejaculação. Então, a função ali daquelas substâncias é nutrir os espermatozoides, que vêm lá dos testículos, né? Mas a próstata vai produzir substâncias que vão garantir a sobrevivência dos espermatozoides, tá? E a localização, ela tem um tamanho, mais ou menos um formato e um tamanho de uma noz moscada, tá certo? Em torno aí de 20 gramas, então, como se fosse uma noz, um pequeno limão. E ela fica na saída da bexiga. Então, a função da próstata, ela tem a ver mais com a reprodução, mas quando ela traz sintomas para o homem, os sintomas são muito relacionados aos sintomas urinários, tá? Da urina e tudo. Então, por isso que a gente pensa em urina, em jato fraco, quando a gente pensa em próstata. Só que a próstata, ela é um órgão acometido por várias doenças, e muitas dessas doenças não são o câncer de próstata, são doenças mais simples, são doenças inflamatórias, infecciosas, ou o aumento da glândula, que é o HPB, aquele inchaço, e tudo isso é muito mais comum. Só que o câncer, ele pode aparecer nessa mesma glândula, na próstata, e é o câncer mais comum no homem, tá? Tirando o de pele comum, que não é o melanoma, que é aquele câncer que tem uma cura muito grande, são as pintas, né? Agora, tirando esse, de cânceres de órgãos
internos, o de próstata está em primeiro lugar, assim como o mama está em primeiro lugar nas mulheres. Por isso que a campanha de Outubro Rosa e Novembro Azul são importantes, porque a gente está tratando de doenças muito comuns e os cânceres mais comuns nesses grupos, né, populacionais. Então a gente tem que trazer isso. E é importante também porque o diagnóstico inicial de uma doença de próstata garante uma cura acima de 90%. Ao passo que se a gente espera e não procura, e às vezes espera aparecer algum sintoma, aí a cura diminui muito, a doença fica mais avançada, tá? O câncer de próstata ele é uma doença silenciosa, ele é uma doença que é como a pressão alta ou diabetes, são doenças lentas, crônicas, mas que lá na frente o impacto é grave, né? Então a gente podendo fazer esse rastreamento, que é pesquisar naqueles homens de maior risco, antes dele ter sintoma, é onde a gente consegue detectar e tratar, e a pessoa vai viver normalmente depois, tá? Ela vai curar, na maioria das vezes, 90% de cura. Agora, a gente ainda tem muitos homens que são resistentes, que por causa de preconceito, de tabu, eles às vezes procrastinam o cuidado com a própria saúde, né? E aí o diagnóstico às vezes é feito numa fase tardia. E o homem desde novo, a gente tem um dado que nos adolescentes, as meninas vão ao ginecologista 18 vezes mais frequentemente do que os jovens homens, tá? Então, assim, é desde cedo. Então, o jovem homem, ele já deveria procurar, porque a saúde masculina começa desde novo. A gente tem que fazer orientação da parte sexual, de prevenção de doenças, pesquisa de varicocele, a parte de infertilidade, a questão já de orientação de estilo de vida, que é atividade física, tudo desde novo. A gente tem que trazer o paciente para o consultório mais cedo e ele ter essa rotina, né? De procurar ajuda, de cuidar da saúde. Perfeito, né, perfeito. Eu até ia aproveitando, assim, Rodrigo, tem alguns sinais, né, que identificam, assim, uns sinais de alerta que esse homem tem que pensar, não, olha, agora o negócio tá ficando sério, eu tenho que procurar mesmo um médico, sinais que podem alertar para uma possível câncer. Existem sinais, Charles. A gente tem, por exemplo, sintomas urinários, vão refletir muitas vezes no homem problemas de próstata. Mas aí que entra aquela questão, não precisa desesperar, muitas vezes não é o câncer, né? Sangramento na urina, pode ser principalmente no paciente que fuma, câncer de bexiga, tá ali próximo, é relacionado, tá? Emagrecimento inexplicado. Agora, muito mais do que isso, todo homem, ele pode estar sofrendo, às vezes, uma ansiedade, ele pode estar dormindo mal, ele pode estar tendo uma pressão alta, uma obesidade, um descontrole de nível de colesterol. Então, antes dele sentir alguma coisa, a gente já está pensando aqui em rastreamento, que é aquela pessoa que não sente nada, a gente promover a saúde futura dela. Então, a gente não precisa esperar esses sinais, mas esses sinais, eles existem sim. Então, desde mais cedo já procurar. Agora, aquela questão específica de prevenção do câncer de próstata, do rastreamento, o que a Sociedade Brasileira de Urologia prevê? Que acima de 45 anos, especialmente se os homens tiverem história na família, ou forem de pele negra, acima de 45 anos, ou se não tiver história na família e não tiver essa questão de cor de pele no Brasil, ela não tem tanta validade. Isso é mais para outros países, porque a gente é um país muito miscigenado, né? Mas é porque a população negra africana, ela tem uma incidência maior e uma evolução mais rápida. Mas, enfim, fora esses grupos, a gente poderia procrastinar até 50 anos. A partir dos 50, todos os homens devem fazer exame de prevenção de câncer de próstata e de câncer de intestino, que é o segundo mais comum, que é aquele que a gente faz com colonoscopia, o sangue oculto nas fezes. É muito comum o urologista já fazer essa parte, essa pesquisa também. Então, 50 anos todo mundo, se quiser 45, mesmo que não tiver esses fatores, pode. Hoje em dia a gente até já está trazendo para 40 em alguns casos, para fazer um primeiro PSA no sangue e tudo. Agora, nada impede de antes disso também, né? Igual a gente estava falando. Então, porque é muito comum essa dúvida, né? Quanto que eu tenho que começar a ir todo ano? Exato. Vai aos 40 anos pela primeira vez. Se o médico falar assim, tá tudo bem, volta daqui uns 5, 45, beleza? Daí é todo ano, a não ser que o médico oriente, às vezes até mais frequente, de 6 em 6 meses, aí pode variar.
Tá. Assim, antes de eu fazer uma pergunta pro Felipe, que tá aqui na minha cabeça já, né, linkando com isso que o Rodrigo passou, só vou pegar um gancho, Rodrigo. Você falou ali citou o PSA, né, que é um dos exames de sangue, né, dosagem de sangue que faz, para também auxiliar, né, na detecção da doença. Isso. Eu queria que você falasse aqui pro pessoal, está com o PSA normal, não descarta a necessidade de fazer outros exames de monitoramento, né? Ou não, se eu tô com o PSA normal, eu não preciso fazer mais nada, não preciso fazer o toque, eu fujo do toque. A dúvida é muito isso, né? As pessoas querem fugir do toque, então pensam assim, o exame de sangue é suficiente ou não? Acontece que existem cânceres que não alteram o PSA, tá? E mais ou menos varia aí de 18% a 20% deles. Então, se a gente fizer só o PSA no sangue, você deixa de diagnosticar 1 em cada 5 diagnósticos vão passar batido, tá? 20%. Então, assim, o PSA ele é muito bom, ele mudou completamente o tratamento, a detecção. O PSA é da década de 80, antes disso era completamente diferente, os diagnósticos eram muito mais tardios, né? Então, o PSA ele é excelente, a gente usa ele para o monitoramento, para o diagnóstico e depois do tratamento. Agora, ele não é suficiente, ele não é perfeito. Então, para detecção completa, para pegar esse em torno aí de 20%, o toque continua sendo importante. Então, a prevenção ela é sempre as duas coisas, o exame de sangue e o toque. Então, o paciente vai no consultório, o médico vai fazer o toque da próstata, é super rápido, não dói, não tem, né? Tem que combater esse preconceito. A pessoa nem vê, na hora que vê, já foi, tá no exame físico ali, tá examinando, vai examinar testículo, ver se não tem nódulo, e testículo também pode ter câncer, né? Já pega pacientes mais jovens do que o de próstata, às vezes jovens mesmo, de 20, da terceira década de vida, quarta década de vida, 30 e poucos anos, tá? Então, a gente examina, e a próstata faz parte ali do exame físico, ali no consultório, rápido. O paciente às vezes perguntar, quando fica pronto o resultado? Não, é na hora, é um exame físico, né? E aí o paciente vai no laboratório, dentre outros exames, a gente não vai fazer só o PSA, porque o objetivo é a saúde global, então a gente vai aproveitar, porque às vezes o urologista é o único médico que aquele paciente está indo, ele não vai às vezes num cardiologista ou num clínico, então a gente vai aproveitar e fazer uma prevenção de doenças cardíacas, que são importantes, prevalentes, vai orientar, às vezes o paciente está obeso, às vezes ele fuma, então é a saúde geral, por isso que ele tem que ir à consulta, não é também fazer PSA e só, né? E aí o toque, então, ele é necessário. É as duas coisas, PSA e toque, trazer esse paciente para esse cuidado, para essa... Por isso que, poxa, essa campanha, ela é muito legal. É importante até para poder desmistificar isso, né? Quebrar esse tabu, assim, é um exame que é necessário ali, né? É uma coisa simples, assim. A gente, hoje, a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos e uma morte por câncer de próstata a cada 40 minutos. Nossa. No Brasil. E então, assim, a gente não pode negligenciar, né? A gente teve a pandemia agora recente de Covid-19, que hoje nós estamos com 6,5 milhões de mortes no mundo inteiro desde o início da pandemia, o que é muita gente. Agora, os cânceres em geral matam 9,5 milhões de pessoas todos os anos. Então, é como se a gente tivesse uma pandemia mais do que o dobro, né? Porque a gente tem 2 anos de pandemia e isso é anual. É como se tivesse uma pandemia 2 vezes pior acontecendo o tempo todo, todos os anos. E a gente, às vezes, não dá a devida importância ao Covid. Mas, assim, as outras coisas, as outras doenças estão aí, né? Exatamente. E pegando um gancho nisso, Felipe, até o Rodrigo falou ali sobre os jovens também procurarem, né? E essa importância de um cuidado geral. Você na sua vivência clínica aí, você identifica também... Para essa questão do sono, apneia, esse trabalho que você desenvolve, os jovens procuram você, eles têm essa preocupação com isso, com essa área em específico? Você identifica que também a maior parte dessas procuras é homens ou mulheres? Como que é? Vamos lá. Primeiramente, reforçando aquela cultura de que o homem não procura muito atrás de saúde, o que mais vem atrás de mim para procurar o meu trabalho dos tratamentos de ronco e apneia não é o ronco e a apneia, é o ronco. E não é porque o homem está preocupado porque ele ronca, não, é porque a mulher já está de saco cheio, ela já não aguenta mais não dormir durante a noite e ela força ele a ir lá, ou você vai resolver isso ou acabou o casamento. Então, assim, isso acontece muito. E aí vem muito essa parcela que está no início ali... do casamento, ou bastante tempo com o namoro. Então, ali, a partir dos 28, 30, começa a aparecer os jovens, assim, do sexo masculino.
que normalmente é isso. Olha, eu quero casar. Ela falou que se eu continuar com o ronco que eu tenho, é um fator que pode impedir o nosso casamento. Isso realmente já escutei algumas vezes. Então, esse pessoal vem nessa idade, né? Porque dificilmente hoje a gente casa antes ali dos 30. Então, eles vêm. Mas pela saúde, pelo ronco, normalmente o homem fala, olha, eu não escuto que eu ronco. Eu deito, apago, acordo no outro dia. Até porque quem tem apneia também, muitas vezes está sempre cansado. Então o cara fala, não, na cama é tranquilo, eu deito e durmo, porque está exausto, né? Já a mulher, ela notou que roncou um pouquinho, ela já está lá. Porque ela se incomoda, ela tem vergonha de roncar, ela já vai pesquisar no Google ali do ronco, ela vê que tem apneia, ela, pô, isso aqui pode fazer mal para mim. Aí o cara que tem 30, 40 apneias por hora, ele fala, não, mas não é tanto assim. Ela tem 3, 4 por hora, e ela chega, tá, mas dá para resolver? Então tem essa diferença, né? Mas nesse quesito, jovens do sexo feminino tem muito pouca apneia. Então, mulher que vem normalmente na minha consulta é acima dos 30, normalmente acima dos 40, perto da menopausa aumenta muito a apneia da mulher. E o homem ali acima dos 30, principalmente em relacionamentos. Já aconteceu de eu fazer diagnóstico de apneia em homem ali com 35, 36, e que ele estava noivo e ele falou, não, eu acho que eu vou fazer esse tratamento, e aí ele, só tem alguma coisinha para resolver. E voltar alguns dias depois, olha, na verdade eu terminei meu noivado ali, eu vou deixar para depois. Então assim, tirou o fator que é a mulher ali pressionando para resolver, acabou o motivo, ele vai embora. Não é a saúde dele, né? Gera infarto, AVC, mais de 40 doenças. Não, tudo bem, mas o que estava me incomodando era o casamento. Cansaço, disfunção erétil, falta produtividade no trabalho. Quando a gente fala em disfunção erétil, aí os homens se interessam um pouquinho mais. Mas normalmente eles não sabem que tem a ver o ronco com a disfunção erétil. Quando eles vão no urologista e ele fala, olha, se você tem ronco, talvez você tenha apneia, e isso afeta sim a sua ereção. Aí ele vem, e esse nem pensa, ele já vai lá e... Não, ele não pergunta agora falou o negócio que me preocupa. Ele fala assim, como é que eu resolvo, quando é que a gente começa? Esse é o único caso que o homem vem na hora. Né? E impressionante o impacto que tem, né? Sim. Tem um impacto, porque a disfunção erétil ela é multifatorial, tem várias causas, né? E a apneia do sono, ela tem tudo a ver com a fisiopatologia, com a questão do cortisol, o aumento de adrenalina, dessa descarga aí, desses hormônios que são ruins para a ereção, né? Ruins para o relaxamento, porque a função sexual, ela depende de um estado de relaxamento mental, né? E o cortisol é aquele hormônio do estresse, da ansiedade, do medo e fuga, junto com a adrenalina. E a apneia aumenta isso. Agora, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a fadiga crônica, o cansaço. Se essa pessoa acorda cansada porque ela não repousou bem e não dormiu, o relacionamento conjugal é afetado, o trabalho, a disposição para ela fazer atividade física no dia seguinte é menor, ela acaba não fazendo, acaba engordando, vai trazer uma obesidade que vai trazer problemas hormonais e diabetes, e aí dor no joelho, aí não vai fazer atividade física, a parte sexual vai piorar mais, o câncer de próstata aumenta o risco nos obesos. Então, olha como que tudo está interligado, inclusive o que a gente está falando, olha como que as coisas são entrelaçadas. Sim, exatamente. Né? Não, e assim, Rodrigo, você estava falando de tudo isso, mas assim, puxando para um nível bem básico, se qualquer pessoa que passar 2, 3 dias virada sem dormir, ela vai estar tão exausta, tão cansada, estressada, que ela não vai ter desempenho no trabalho, ela vai estar mal-humorada na relação, a pessoa vai dizer, bom dia pra quem? Porque ela não dormiu, está irritada, a última coisa que ela vai pensar é uma relação sexual, ela está tão cansada, o corpo está com tanto cortisol por não ter dormido, que nada vai funcionar direito. Então, se você não tem o sono correto, nada funciona direito, é igual carregar um celular, se tiver sem bateria, não funciona. A apneia do sono, ela é muito similar a você não dormir. Alguns estudos mostram que uma noite de apneia severa, para o seu cérebro, equivale a 3 dias acordado. Pegaram pessoas que deixaram 3 dias acordado, e acho que era treinamento do exército, alguma coisa assim que eles pegaram para estudo, e compararam com o pessoal que tem apneia, e eles concluíram que quem tem apneia, o estado é pior do que aquele cara que está 3 dias acordado direto. Até é importante, Felipe, se você puder
falar para nós, né, pro pessoal, assim, essa diferença também do que é o ronco em si, do que é a apneia, se tem relação uma coisa com a outra, eu acho que o pessoal também é interessante vocês saberem disso. Eu acho Todo que mundo que tem apneia ronca, todo mundo que ronca tem apneia, é diretamente relacionado? Não. Como que funciona aí? eu acho que, começando a conversa aí de ronco e apneia, é interessante a gente explicar o que é o ronco e a apneia, né? O ronco é o estágio 1 da apneia. Tá? Na maior parte dos casos, grande maioria dos casos, o ronco vem da garganta. Alguma parte vem do nariz, eventualmente tem algumas estruturas aqui que vibram, mas normalmente aquele paciente que respira fundo assim já sente vibrar o nariz. E isso é mais raro, tá? Agora, a maior parte do ronco vem da garganta. E aí ele é o estágio 1 da apneia. O que é isso? Quando a gente vai dormir, a gente relaxa a musculatura. Quanto mais profundo é o sono, mais você relaxa a musculatura do corpo todo. Inclusive a que sustenta a mandíbula no lugar. A nossa mandíbula, ela é um osso que ela é solta, digamos assim, ela tem 2 articulações segurando, e ela tem vários músculos segurando ela na posição que ela deve ficar. Quando você relaxa, ela vai um pouco para trás, essa mandíbula como um todo. E a base da sua língua, ela é grudada na mandíbula. E aí ela leva essa base da língua para trás, em direção à garganta. E aí você tem um movimento assim, né, da noite, digamos, de forma exagerada, né? Essa arcada de cima e de baixo, ela vai para trás. Quando isso vai para trás, essa passagem de ar que a gente tem, que já não é muito grande, ela se estreita. Quando ela se estreita, o ar tem que fazer força para passar ali. Então, assim, quando ele faz força e ainda passa, aquilo tudo vibra e gera um barulho, que é o ronco. Tá? E quando ela se fecha completamente, a pessoa não consegue mais respirar. Você tenta respirar e o ar não vem, né? O diafragma, que é um músculo que puxa, ele faz força e não vem, né? Tá trancado. E aí o seu corpo começa a tentar fazer de várias formas com que você respire. Então ele libera esse mecanismo. Como é que é? Ele libera adrenalina na corrente sanguínea. Essa adrenalina faz com que você tenha um aumento de pressão sanguínea, um aumento de batimento cardíaco, né? Um aumento no tônus muscular, na força que você consegue exercer. E aí isso faz com que a sua mandíbula volte para o lugar por causa desse tônus. Na prática, o seu corpo acha que você está lutando um leão e você faz... A pessoa ronca, ronca, para de respirar e dá uma respirada profunda, um ronco bem alto. E aí ela respirou, passou aquela situação de que ia morrer porque estava sem ar, e ela volta a relaxar aos poucos. Ela relaxa, volta a relaxar a musculatura, vai para trás, fecha a bagaçada de ar, repete esse ciclo. Então, ao invés de você... Essa obstrução da via aérea, um fechamento da garganta, seguido de uma parada respiratória e com despertar forçado pela adrenalina nesse mecanismo de luta ou fuga. E isso causa no teu corpo uma queda de oxigenação, tá? E isso afeta todo o seu corpo como um todo. Tá? O nosso corpo, a gente precisa de oxigênio por um motivo. Nossas células precisam de oxigênio para funcionar em todos os níveis dela. Então, quando você está sem oxigênio, elas começam a sofrer danos. As células do cérebro, elas precisam de muito oxigênio. Elas, digamos, nosso cérebro é se fosse um motor, assim, do corpo, ele gasta muita energia. E aí, como ele gasta muita energia, é o primeiro que sofre com a falta do oxigênio. Então, você está ali nessa parada respiratória, já começou, antes da adrenalina liberar, já começou a sofrer ali o seu cérebro. A gente tem uma área chamada massa branca do cérebro, que ela é altamente afetada, como se fosse um processador, assim, do cérebro. É a área do cérebro que diz que você recebe as informações, ela usa aquilo que você sabe para processar essa informação e dar uma resposta. E ela começa a ser afetada. Aí vira como se fosse um computador mais velho, que demora para pensar e dar a resposta. Aí você bota 3 processos de uma vez, ele trava. Então a pessoa com apneia, ela começa a ficar esquecida, a memória de curto prazo dela é afetada, ela tem dificuldade de fazer decisões, aí fica irritada, porque parece que fica mais difícil lidar com as coisas. E assim, tem técnicas que o pessoal pode fazer em casa mesmo, para minimizar isso, quem acha que tem... É lógico, eu acho que é importantíssimo a gente falar que tem que procurar um profissional especialista nisso, né? Então, é para poder identificar e fazer a melhor condução aí né, no tratamento. Mas tem técnicas que ele pode fazer em casa, assim, para tentar minimizar tanto o ronco quanto a apneia? Tem. Só para finalizar o que eu estava falando ali, então, assim, você para de respirar, você tem queda de oxigenação, causa esses danos, você libera adrenalina, você tem aumento de batimento cardíaco e aumento de pressão sanguínea.
Isso aí você sobrecarrega o coração e todos os órgãos que são irrigados pelo sistema circulatório. Inclusive o pênis, que aí vem a nossa relação com a urologia, tá? E entre outras relações. Em relação a métodos para você reduzir em casa isso, certo? Isso. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, são os hábitos e higiene do sono, e algumas coisas que você pode, digamos, a longo prazo trabalhar para conseguir, que você vai ter uma redução. Primeira coisa, a gente trabalha sempre no espaço da via aérea que a gente tem. É um caninho que passa o ar e você tem o calibre dele, se ele é mais grosso ou mais fino, vai alterar quanto de ar consegue passar. Se ele é mais estreito, é mais fácil fechar quando a sua mandíbula vai para trás. O que vai deixar ele mais estreito? Se você engordar, você vai ter gordura nas paredes dessa via aérea. Então, você faz ela ser mais estreita. Então, se você emagrece, você é uma pessoa que está com sobrepeso, obeso, às vezes você perde 5, 10 quilos, isso melhora um monte o seu sono, porque a sua passagem aérea aumenta, tá? Segundo, vamos pensar que a gente tem o diafragma, que é o músculo que puxa o ar, responsável por puxar o ar. Se você enfraquece ele ou dificulta o trabalho dele, você dificulta ele conseguir puxar o ar com essa passagem reduzida. E o que vai dificultar isso? Álcool, por exemplo. Se você beber antes de dormir, você vai ter um aumento na apneia, no ronco. Por isso que o pessoal fala, o cara comeu uma feijoada, tomou um monte de cerveja, nossa, aí que o cara vai roncar a tarde toda, a noite toda. Isso é verdade. Então, você beber diminui a força do diafragma e aumenta o relaxamento do músculo, então você vai fechar mais a passagem aérea e tem menos força para puxar. Se você comer demais antes de dormir, você está com o estômago cheio, isso também vai atrapalhar ali o diafragma, tá? E pode aumentar refluxo também, que é uma outra bola de neve da apneia. Você tem refluxo aumenta a apneia aumenta o refluxo. Então, assim, você perder peso e você evitar álcool e comida pesada antes de dormir, já te ajuda bastante. Fora isso, exercício físico, um estilo de vida saudável, a tua alimentação muda muito, é muita besteira, muito carboidrato simples, açúcar, isso vai te inchar. Vai inchar a tua passagem aérea ali, vai diminuir o calibre por onde passa o ar. Então, basicamente, viver um estilo de vida saudável também te ajuda muito. E eu acho que isso faz também muito sentido quando a gente está falando de saúde no geral, né, Rodrigo? E, inclusive, formas de te prevenir o câncer, não só de próstata, mas muitas doenças, né? Eu acho que é importante essa questão desse cuidado com a saúde, né? Ah, totalmente. Tudo isso totalmente interligado, né? Então, quando a gente fala assim, a saúde do sono, dormir bem, no outro dia a pessoa vai acordar com uma disposição melhor, a saúde conjugal, a parte sexual vai impactar. Essa questão da obesidade, olha como que ela é importante para o sono, para a questão de via aérea. A obesidade é um fator que aumenta risco de cânceres, né? E às vezes a gente não pensa, a gente pensa assim, eu tô acima do peso, a gente lembra do coração, risco de infarto, que é verdade. Você tem um risco cardiovascular, um risco de doença de veias, de doenças vasculares maior, risco de cânceres também, aumenta o risco de câncer de próstata e o de colo e reto, que é o de intestino grosso, por exemplo. Então, o cuidado com isso tudo, né, da parte de alimentação e atividade física para a prevenção de obesidade, evitar o cigarro, evitar o álcool, né? Então, o álcool piora a apneia, o álcool aumenta o risco de cânceres, como câncer, por exemplo, de cabeça e pescoço, boca, língua, câncer de laringe, câncer de fígado, né? O cigarro, a gente tem 8 milhões de pessoas no mundo que ainda morrem todos os anos vítimas do cigarro, né? E a gente ainda vê isso acontecendo até hoje, né? Tem uma leve queda do consumo de cigarro, mas a queda ela tem sido muito lenta, né? Mais do que a gente gostaria. E o cigarro é um vilão, assim, absurdo, né? E o álcool, ele ainda é muito consumido, é uma droga lícita, muito consumida, né? E a gente tem um certo tabu de que beber uma dose de álcool para as mulheres, 2 para o homem todos os dias previne infarto, beber um vinho é muito bom, o vinho ele é muito publicitado como uma bebida elegante, etc. Antes de dormir é um problema. Mas não é bem assim, tá? Esses trabalhos que falavam que diminui o infarto, isso já está caindo por terra, álcool é vilão e ponto final, ele aumenta, a pessoa tende a aumentar, mas mesmo em dose baixa não é... Vou beber um pouquinho de vinho, dependendo da tolerância, tudo bem, mas assim, não ter aquele pensamento, não, isso é bom para minha saúde, não é bem toxina, assim. Né?
É toxina. O seu fígado vai metabolizar aquele álcool, vai fazer produzir acetaldeído, vai ter que lutar com aquilo. Aí a pessoa acaba, às vezes, tomando outros medicamentos para tratar ansiedade, pressão, hormônios, né? A parte de hormônio masculino tem a ver com obesidade, com a apneia, aquela questão do homem que quer tomar testosterona, anabolizante, que aí é a questão do uso recreativo, vamos dizer assim, muitas vezes errado do hormônio, pelo paciente mais jovem. E tem também aquela questão hormonal de um problema médico, vamos dizer assim, do paciente mais idoso. E nem sempre mais idoso, tá? Às vezes, de meia idade, a pessoa mais obesa pode ter uma queda do hormônio, mas é realmente uma queda verdadeira, gerando sintomas, e aí tem que buscar o médico. Então, a questão hormonal tem tudo a ver com a disposição, com a saúde sexual, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, né? Então, tudo isso é muito interligado. Então, aquele paciente pode ter... É muito comum a pessoa perguntar, o meu hormônio, minha testosterona está baixa, o que eu vou sentir? A verdade, os sintomas são tão variados, porque pode ter a ver com sono, pode significar noites mal dormidas, pode impactar no desempenho sexual, né? No pênis ter ereção, na ejaculação, no desejo, libido, né? Pode impactar na saúde óssea, risco de osteoporose, de doenças cardíacas, obesidade, queda de cabelos, pelos, começa a rarear barba, cai pelos de axila do corpo. Não tanto alopecia, isso já é um pouquinho diferente, mas pelos do corpo. E problemas emocionais, depressão, ansiedade, que tem tudo a ver com a saúde do homem, né? Porque, assim, o que acontece? A gente pensa em ansiedade, a gente pensa um pouco mais nas mulheres, porque a prevalência de ansiedade nas mulheres é alta, sim, mas a ansiedade no homem, ela é subvalorizada, ela tem um impacto mais grave muitas vezes, sabe? A mulher fala que tem ansiedade, o homem não. Exatamente. Tá ligado com isso. Tá ansioso, não. Porque a mulher, ela tem uma rede de apoio. A mulher, ela conversa com a prima, com a amiga, com a vizinha, uma apoia. Na hora que ela tá mal, ela liga, porque ela não tem aquele medo de demonstrar fragilidade. Ela vai no profissional, o homem fica sozinho. Quando o homem tenta atentar contra a própria vida, ele tem uma chance de morrer muito maior. Na verdade, o suicídio, ele é mais comum nos homens. 80% dos suicídios com êxito, né, na morte, são em homens. 80%, 20% dos óbitos por suicídio são mulheres, mais ou menos, tá? E é um número alto e que tem crescido muito. Em 10 anos, de 2009 a 2019, aumento de 43% de suicídio no Brasil, tá? Com 80% deles sendo homens. Porque o homem, ele não busca ajuda. O homem tem a questão, das vezes, do patrimônio financeiro, uma crise econômica, uma perda de emprego, às vezes o impacto para a estrutura familiar ali é maior. O homem fuma mais, o homem bebe mais, tem a ver com suicídio, Eu né? já tô pensando uns 20 ganchos aqui em tudo que você tá não falando. Tem tudo a ver e a gente não fala, não busca ajuda, negligencia isso. E é uma das principais causas de morte em jovens, produtivos. Então tem aumentado muito o suicídio, sabe? É muito triste isso, mas a gente tem que falar. A gente tem que lembrar, isso faz parte da saúde geral, da saúde do homem, da saúde do Novembro Azul. E o homem acabar com esse negócio de, eu não posso demonstrar minha fragilidade, eu não posso fazer um exame de toque. Porque acho que vai deixar de ser menos homem porque vai fazer um toque. Vou deixar de ser menos homem porque eu tô chorando. Vou deixar de ser menos homem porque eu tô falando que eu realmente tô me sentindo mal, tô me sentindo só. Só que por sofre dentro, sozinho, né? Sozinho. Então você tem muitos jovens dessa geração Z, que é a geração pós-milênio, com problema de solidão, falta de amizades, não procura ajuda, sofre sozinho, vai pro álcool, né? E o homem, ele tem que buscar isso, ele tem que parar com isso de não pode ter fragilidade, é aí que tá o problema. E o homem, às vezes, ele tá dormindo mal, ele ronca, igual você falou, ele tá preocupado, a esposa tá preocupada porque ela não tá dormindo, mas, poxa vida, ele é um ser humano, ele no outro dia vai estar cansado, ele não vai ter disposição para transar, porque a mulher, às vezes, ela fala assim, não, hoje eu não tô afim porque eu tô com dor de cabeça, eu tô menstruada, eu dormi mal, e tá tudo bem. O homem, ele não pode falar assim, hoje eu não tô afim de transar porque eu tô cansado. Aí a esposa já vai pensar assim, o que você tá querendo tem dizer? outra. Tá com outra. Ele tá cansado? Ele não quer transar comigo? Então, assim, mas o homem, ele cansa. Ele não dormiu bem porque ele tem apneia, o homem bebeu, o homem tá com problema financeiro, não tá bem no trabalho, brigou, ele tem dor de cabeça. Poxa vida, é um ser humano, ele é frágil, ele pode ter doença, ele pode ter sintoma, né? Ô, então... Rodrigo,
puxando um gancho aí de toda essa parte do homem, o homem ele tem muito mais apneia do que a mulher. A gente tem hoje uma média de 32% da população brasileira com apneia do sono. É um número muito alto. Só que a mulher tem menos. Então, quando tu pensa no homem, é mais de 32%. Se você pegar aí o homem obeso, acima de 40 anos, você vai para mais de 50%. Obeso mesmo é mais de 80%. Então, assim, é um dado muito alto. Só que o que é importante falar disso? A apneia, ela estraga o sono da pessoa. A pessoa com privação de sono e com apneia, ela tem sintomas de depressão, aumento de ansiedade, aumento de fome, dificuldade de perda de peso, desequilíbrio hormonal. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai estar mais ansiosa, ela vai descontar mais no cigarro, no álcool, na comida, ela não vai ter ânimo para ir para uma academia, para se cuidar, para namorar, para dar atenção para a esposa, para a família. Então, assim, vira uma bola de neve. Então, o cara ali, ele falou, né, que a gente, tem que cuidar muito com a alimentação, que o álcool o pessoal abusa, que tem mais a parte de ansiedade no homem, essa parte de depressão, suicídio. Só que se tu parar para ver que muitas dessas pessoas estão dormindo muito mal e que esse sono ruim está atrapalhando a capacidade dela de lidar com o dia a dia, com essa realidade dela, e que se às vezes ela estivesse dormindo bem, ela ia lidar melhor com o problema. Ela ia conseguir pegar, olha, eu tenho esse problema, mas não é tão sério assim. Quem dorme mal, vê o elefante, o problema pequeno vira um elefante. Então, assim, ela, olha, isso aqui eu vou lidar dessa forma. Ela vai ter mais disposição, ela vai estar mais feliz. A pessoa que dorme bem, ela sente menos dor, inclusive. Então, tem pessoas que têm dor crônica e isso vai incomodando muito. E a dor, ela faz coisa com a pessoa. Então, assim, eu vejo que muito dos problemas hoje que as pessoas têm e que levam elas a ansiedade, depressão ou até mesmo um suicídio, como você falou que é importante a gente falar dessas coisas, vem do sono mal dormido. E o brasileiro dorme muito mal. E muito disso vem da apneia. 1/3 da população é uma porcentagem absurda. Qualquer doença que você disser que 1/3 da população tem, primeira reação é questionar isso. Não, peraí, 1 a cada 3 é muito. E segundo que é estranho você ver uma doença que pega 1/3 das pessoas e as pessoas não fazem teste para isso. Qual a porcentagem dessas pessoas estão tratando, né? Não, a porcentagem que sabe que tem dos apneicos é menos de 10%. Que trata é mais baixo ainda. Mais baixo ainda, imagino. Você pega o Covid ali. O Covid, eu não sei qual foi a porcentagem exata de pessoas aí, mas não foi 30% da população que teve problemas sérios com o Covid. E todo mundo estava fazendo teste. E super preocupado com isso. Claro. A apneia, 1/3 da população tem. Isso tudo que hoje leva as pessoas a morrerem tem um pezinho na apneia. É fácil de fazer esse diagnóstico. E isso afeta toda a qualidade de vida e ninguém vai atrás. Ninguém fala sobre isso. Parece que é não sei, o pessoal finge que não existe. E assim, pegando um gancho numa das áreas, um assunto que ambas as áreas, vocês dois já trouxeram aqui, e eu vou até também trazer como algo que está vinculado também com a minha prática como farmacêutico, que a gente vivencia lá, né, dos clientes direto. Às vezes eles vêm aqui, chama para falar só com o farmacêutico, com o homem, né, que ele quer saber assim, será que tem alguma coisa para eu tomar? Se um amigo de um amigo mandou vir aqui perguntar se tem algum tratamento, como que é a causa da disfunção erétil, ou até mesmo de ejaculação precoce, essas coisas. Rodrigo, tem como identificar e como que trata isso, assim? Nossa. Não adianta vir na farmácia pedindo, gente, que nós, a farmácia, não vamos ter a receita do bolo, hein? A receita do bolo, o tratamento milagroso, tratamento milagroso pra isso. Porque não existe um tratamento milagroso, mas existe tratamento, né? Então também é a questão, muitos homens sofrem calados, tem aquele problema e muitos casais vão se afastando, optam, enfim, por evitar a relação sexual para evitar as consequências que está sendo um problema. Mas assim, tem tratamento, tá? Tem que primeiro identificar a causa. Muitas vezes o tratamento não é tratar a ejaculação ou a ereção, o pênis, é tratar o que está causando aquilo.
né? E essa parte de identificação da causa, aí é de cada paciente, porque vai depender do perfil, vai depender das doenças que a pessoa tem, dos remédios que ele está usando, que às vezes é um remédio para outra coisa, piora a parte sexual, você tem que ver essas questões todas. Então é multifatorial. A gente tem um tripé de 3 fatores que são importantes, que é a parte hormonal, então tem que fazer a avaliação dessa questão de hormônios, testosterona, cortisol. Tem o tripé vascular, a parte vascular, que é porque o pênis ele sobe por causa de sangue, né? O sangue, ele enche os corpos cavernosos dentro do pênis e ele cresce e endurece. Então, você tem que ter um bom fluxo de sangue. E aí entra a questão da saúde dos vasos. E a saúde dos vasos, já tem várias coisas que vão interferir na saúde dos vasos. Tem tudo a ver com o coração, com doenças cardiovasculares, né? E isso a gente vai avaliar, é mais comum no paciente que tem mais idade, mas não obrigatoriamente, mas aí é aquele paciente que tem a pressão alta, que tem o diabetes, ou o sedentarismo, a obesidade, o cigarro, né? Enfim, então, um conjunto de coisas. Tem que avaliar a função da glândula tireoide, que pode impactar. Bom, e o terceiro tripé é a questão neurológica emocional, né? E é um fator muito comum, às vezes é um dos mais frequentes, ter um impacto. Geralmente esses fatores se associam, mas o impacto emocional ele está sempre presente. Então, pode ter a ver com sono de qualidade ruim, mas pode ter a ver com estresse crônico, com uma depressão. E uma ansiedade. A ansiedade hoje em dia é muito comum por causa dessa vida corrida e, enfim, muito atribulada desse mundo que a gente vive conectado. Celular demais, Instagram demais, a pessoa fica na cama e dorme com problema, acorda com o celular. E isso vai impactar na saúde sexual. E aí a ejaculação tem muito a ver com isso. Então a ejaculação tem a ver com a ansiedade. A gente chama de ansiedade do desempenho sexual. Às vezes a pessoa até fala, não, eu não sou ansioso, eu trabalho. Mas na cama a pessoa começa a desenvolver uma ansiedade específica, tá? Porque falhou uma vez, digamos assim, né? Teve um dia lá que teve uma ejaculação rápida ou a ereção falhou no meio da transa. Na próxima vez a pessoa vai lembrar e ela vai ter medo daquilo acontecer de novo. Mas ela nem transou ainda, ela tá beijando ou tá pensando no que hoje à noite vai ter. Então, o que é ansiedade? Não é um medo de um problema que ainda nem aconteceu, uma antecipação de um problema. Então, é isso que tá acontecendo na cama. Tá antecipando um problema ali, um medo. Só que esse medo libera adrenalina, tem essa descarga da fuga do sistema adrenérgico. A adrenalina fecha os vasos, não entra sangue pro pênis, o pênis não vai ter uma ereção boa, não vai subir. E a ejaculação acelera, tá? Então, tudo tem a ver muito com essa questão emocional. Então, a saúde do homem tem que preocupar com a saúde orgânica, física, mental, né? E a parte sexual, a nossa saúde... na definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, tem a saúde sexual lá. Então, a saúde é um bem-estar. A saúde não é ausência de doenças, de enfermidades, né? A saúde, no seu conceito amplo, é um bem-estar físico, mental, espiritual, sexual e social, porque nós somos seres sociais, a gente tem relacionamentos sociais, a gente vive em comunidade, né? Numa sociedade que por si só já é cheia de problemas, né? Então, já é difícil a sociedade, a questão física, as doenças. Então, poxa, a gente tem que batalhar por um mundo melhor, uma saúde melhor, a saúde ambiental. A gente vive num ambiente, a gente não é nada sem o meio ambiente que a gente mora e vive, tá? Então, para que a saúde nossa esteja plena, cada um tem que fazer a sua parte. E aí entra a sua atitudezinha ali, um pouquinho que você possa fazer em prol do outro, do ambiente e da sua própria saúde. Ou que os homens, às vezes, deixam de lado, ficam aquém do que poderia ou deveria. Então, a gente tem que combater essa cultura da beleza, da busca insaciável pela beleza, pelo poder ou pelo dinheiro, em prol da saúde, né? Então, a gente vê uma distorção assim, de valores na sociedade, onde é igual você falou, se o ronco está incomodando a esposa ou a beleza nesse sentido amplo, assim, aí é ruim. Agora, se for só a saúde, não, isso aí não tem problema. Poxa vida. Depois eu vejo isso aí, depois eu vejo. Depois eu vejo. Só que lá na frente, as pessoas vão ver... A gente vê o sofrimento também daquele paciente com uma doença, daquele paciente que não consegue mais
ter uma vida cotidiana normal por conta de problemas que poderiam ter sido evitados, né? E às vezes o paciente tem medo do diagnóstico, fala, não, eu não vou no médico porque se eu descobrir alguma coisa, né? Eu prefiro Só acha quem procura, né? Só Poxa acha quem vida, procura. só que a gente que tá lá, poxa, o meu pai teve um câncer de próstata esse ano, a gente diagnosticou e tratou, meu pai tá curado. Entendeu? Porque diagnóstico precoce. Tá ótimo, tá bem, tá fazendo atividade física que ele gosta de fazer. Agora, eu vejo pacientes com diagnósticos tardios, sem cura, com dor de costela, dor nas vértebras, porque o câncer de próstata, quando ele espalha, ele vai principalmente para ossos. Então, a pessoa tem muita dor. É triste isso, sabe? E a gente ainda vê acontecendo. Então, a gente tem que combater esse atraso no diagnóstico por conta dessas questões culturais. Né? E às vezes o homem tem medo da doença e tem medo do tratamento, bem especificamente de câncer de próstata, porque a cirurgia para câncer de próstata, ela pode ter, sim, alguns impactos na vida da pessoa sexual, pode prejudicar um pouquinho a parte urinária e sexual. Então, às vezes, as pessoas têm medo do tratamento. Mas aí aqui só reforçando que, primeiro, o tratamento modernizou muito, não é o mesmo de antigamente. Esses impactos vêm melhorando, né? Com a modernização, a medicina avançou muito. Segundo, se acontecer algum impacto, tem tratamento para aquilo também. Não quer dizer que a pessoa vai ficar e não vai ter opções. Às vezes ela tinha relação sexual sem precisar de remédio, agora ela vai tomar um comprimidinho ali todo dia para dar uma ajuda. E talvez ela vai lidar com isso, mas são problemas contornáveis, né? Então, a gente não precisa ter esse medo do tratamento e medo da doença, principalmente se a gente detecta no começo. Então, essa mensagem que tem a ver com a campanha, né, essa campanha, esses meses, assim, da gente colocar, é bem interessante, porque, poxa vida, esses temas são importantes. O suicídio tem o Setembro Amarelo, depois tem o câncer de mama, o câncer de colo retal, o de próstata. Essa campanha começou na Austrália, na cidade de Adelaide. Era um grupo de homens que tinham o hábito de deixar o bigode crescer no mês de novembro, né? Mas era como um grupo de voluntariados, eles deixavam o bigode e isso ia para a mídia tal, para conseguir doações. E essas doações, essas campanhas tinham a ver com a prevenção de suicídio. Na verdade, o Novembro Azul, na sua origem, já tratava de suicídio e câncer de próstata, principalmente eram esses dois temas. E lá isso em 2003, então tem quase 20 anos, e hoje virou uma campanha global. Né? A gente vê diversos monumentos coloridos de azul no Brasil, a gente teve o Cristo Redentor, a gente tem o Palácio do Planalto, iluminados. Então é muito legal a gente estar debatendo e trazendo, levantando esses assuntos. Como você mesmo disse no início da sua fala, ganhou um engajamento aqui no Brasil enorme, assim, né? Realmente a galera apoia mesmo, conscientiza e trabalha em prol dessa campanha e eu acho muito legal. Uma consideração, assim, você falou que o pessoal chega pedindo uma pílula milagrosa, né? Um remédio milagroso. E, assim, de certa forma, puxando mais para a qualidade de vida, em específico, não só para as nossas áreas, que a gente trata muito mais a ponta do iceberg, né? Aquilo que deu o problema que fez a pessoa procurar, mas veio lá de trás. Então, assim, eu acho que tem, assim, um remédio milagroso, só que, assim, as pessoas costumam não querer ele e não é tão fácil, dependendo da rotina da pessoa. Mas o que vai trazer milagre para a pessoa? Coisa simples. Dorme bem no horário certo, come bem, comida de verdade, não porcariada. E assim, ó, faz exercício, pega sol. Faz aquilo que teu corpo foi feito para fazer. Parece simples, mas a gente não faz. O que é o correto? O sol raiou, você acorda junto com ele. Você vai fazer um exercício. Como lá atrás, assim, ó, o animal acorda e vai caçar. A gente acorda e vai o quê? Caçar o celular, o Instagram, o Reels. Então, assim, acorda, vai fazer um exercício, vai pegar um pouquinho de sol, come comida saudável, chegou no final do dia ali, ó, 6 horas, o sol se pôs, é hora de relaxar, não fica no celular, não fica na tela do computador, que bloqueia os hormônios da melatonina, que vão fazer você dormir bem. 9, 10 horas é o ideal para você ir dormir. Então, dorme aquele horário, acorda ali 5, 6 da manhã, você vai ver que isso vai dar certo. Você vai, assim, ó, você vai melhorar a tua saúde, vai melhorar a tua pressão, teu coração, tua capacidade cardiovascular. Isso aí afeta a questão de ereção, toda a saúde, afeta o sono. Só que na prática a gente faz o quê?
a gente acorda, vai pro celular já, antes de escovar o dente já tá no celular, no Instagram. Você vai direto pro trabalho, você às vezes come um monte de porcaria de manhã, às vezes leite com sucrilho, né? Qualquer coisa que não seja pão. Você vai trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, o que você vai fazer? Pedir uma pizza e ficar vendo seriado até 2, 3 da manhã, ou não sai do celular, ou seja, você vai dormir depois do horário que deveria. O celular cancelou os hormônios que deveriam fazer você ter um sono bom e fazer a limpeza no seu cérebro da noite. Você dorme, às vezes tem esses problemas de apneia, né? Passa mal a noite toda e acorda pro dia seguinte. Aí come mal, dorme mal, não faz exercício, mal e mal pega sol. Aí, a longo prazo, você vai parar no consultório das mais diversas especialidades. Saúde vai cobrar depois, né? Mas faz milagres. São 3 coisinhas simples. E nem gente, precisa pagar na farmácia. A gente fala muito sobre isso, porque nós temos uma campanha, nós fizemos ao longo desse ano, a campanha Saúde, Bem-Estar e Acolhimento na Farmacese. Nós trabalhamos mensalmente desafios com os nossos clientes disso, de fazer no mês exercício físico, no outro mês uma alimentação saudável, no outro mês um controle, né, de sódio, então a hidratação, o quanto é importante, a saúde mental. Assim, eu acho que se a gente se deixasse, a gente ia ficar aqui conversando horas e horas. Eu acho que passou muito rápido essa 1 hora já, então a gente já está indo para as considerações finais. Eu queria que agora vocês já fizessem as considerações de vocês. Se quiser falar um pouquinho também do trabalho que vocês desempenham, das atividades de vocês. Então agora esse minuto final é para isso, para a gente já ir para o nosso encerramento. Começar, Felipe, fique à vontade. Beleza. Assim, consideração final, resumindo, tá? Na minha área do ronco e apneia do sono, eu acho que é algo muito grave, afeta uma parcela muito grande da população, mas tem tratamento simples, tá? Para a maior parte dos casos. Então, eu acho que assim, as pessoas deveriam ficar de olho no sono delas, nos sintomas, assim, se você ronca, acorda cansado de manhã, você acorda para ir no banheiro de noite, que não é uma coisa normal, você está estressado durante o dia, já dorme no quarto separado da mulher, faz um exame para ver se você não tem apneia. O exame é simples, isso aqui é um sensor de polissonografia, você coloca no dedo assim, dorme com ele, de manhã você tem um resultado. Tem apneia? Não tem? Qual é o grau da apneia? Se dá para tratar. Tem apneia? Trata. É uma coisa que pode dar um problemão para sua vida, várias doenças diferentes. Eu acho que a gente investe em tanta coisa, em carro, em comida, em passeio, eu acho que a nossa saúde vem em primeiro lugar. Tratamento hoje para isso, tem com aparelhinhos desse tamanho, você coloca na boca, ele impede que vá para trás a sua mandíbula, impede que feche a passagem de ar. Então eu diria assim, olha, vamos cuidar do sono, tá? Tanto as questões de higiene do sono, que são hábitos, quanto checar se você tem um problema, porque a apneia tem pessoas com 25, 28 anos que já tem e vira uma bola de neve. Então vamos pegar antes de virar bola de neve. E se você ronca em casa, sente que o seu sono não é bom, que você tá com aquela sensação de, poxa, já não tem mais aquela disposição que eu tinha, vamos dar uma olhada. É fácil o exame. Fácil, rápido, e a gente pode resolver e dar um baita no upgrade na qualidade de vida. Tá? E previne um monte de doenças, desde o câncer, diabetes, pressão alta, tudo quanto é problema de coração, depressão, ansiedade. A lista é enorme. Show de bola. Rodrigo, também fica aberto aí para você fazer suas considerações, por gentileza. Charles, eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, da gente trazer esse tipo de tema, sempre muito útil. É um dever nosso educacional, até como formação. Um dos deveres do médico é a gente promover saúde, incentivar saúde entre a população, então é sempre um prazer. Eu me coloco à disposição, né? Eu e em nome de todos os urologistas e os médicos, né? A gente tem serviços de excelência aqui em Florianópolis. A Sociedade Brasileira de Urologia ela é muito engajada, a seccional daqui de Santa Catarina também é muito ativa. Então eu convido a participar dos eventos, das mídias, das redes sociais. Eu tenho também os meus próprios, o meu site, quem quiser acessar é urololi.com. Uro é o R-O, de urologia, Loli é meu sobrenome, L-O-L-L-I, urololi.com. O Instagram também, se digitar Urololi, vai encontrar. O YouTube é a mesma coisa, pelo site já redireciona também. Eu trabalho no Hospital Universitário, da Universidade Federal de Santa Catarina, e atendo também no norte da ilha, aqui em Florianópolis. Quem quiser também eu estou à disposição. Então eu coloco aí todos nós
à disposição para promover ajudar nesse bem-estar, na prevenção de doenças, incentivar mesmo as pessoas a tomarem um tempo, né, um pouquinho do seu tempo, para o cuidado a si próprio. Então, mais uma vez, agradeço a Farmacés a oportunidade e me coloco aí disponível para a gente, às vezes, trazer outros debates, outros temas. Aí cada tópico desse hoje foi uma coisa bem abrangente, né? A gente falou sobre saúde do sono, bem-estar, sobre saúde mental, sobre câncer, sobre saúde sexual, um pouquinho de doenças crônicas, mas cada tópico desse rende um assunto, né? A gente pode falar de alimentação, a gente pode falar de atividade física, o que é, qual que é o recomendado, o que eu tenho que fazer para atividade física, para perder peso, para minha saúde, a alimentação, né? A gente pode trabalhar sobre isso, consumo de água, né? Cálculo renal, tem um monte de assunto. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço. Charles, uma coisa que até o Rodrigo falou é que eu acabei esquecendo de falar. O como, digamos, me encontrar caso você precise desse serviço. Você pode acessar o meu Instagram, que é o Dr. Sem Ronco, dr.semronco, ou o meu site também, que é o drsemronco.com.br. No Google, ali você vai me achar também. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode me chamar ali pelo Instagram, tem o WhatsApp lá também, fico à disposição, inclusive para outros debates aqui também. Show de bola. A gente também vai deixar o contato de vocês depois nessa publicação, né? O pessoal vai pegar ali certinho e vai deixar também para quem quiser e precisar entrar em contato também, saber onde achá-los, né? Eu não poderia deixar também de agradecer aqui ao pessoal da MUC, né? A Iriana em especial, que foi quem também fez esse intermédio com vocês, assim, nos passou o contato de vocês para a gente poder estar marcando essa conversa. Então, o pessoal da MUC que trabalha fortemente, assim, nessa parte de empoderamento acerca dos tratamentos, dos cânceres, assim, eles trabalham com diversos tipos de câncer ali, orientando, dando dicas, dando assistência também a isso, né, levando informação, lutando pelos direitos, né, dos pacientes com câncer. Então, a MUC, ela é uma grande parceira nossa e hoje eu não podia também deixar de falar deles aqui, né, nesse momento. Então, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Felipe, pela participação de vocês, que foi fantástica. Eu acredito que trouxe muito conteúdo aí bacana para todo mundo. E vocês que estão nos assistindo aí, que estão nos ouvindo também, muito obrigado. Não deixam sempre de conhecer ali o nosso canal no YouTube. Você que está pelo Spotify, assista nosso canal no YouTube lá, SBA, né? Momento SBA. E também você que está pelo YouTube, nós temos no Spotify nosso canal do Momento SBA. Tá? Não deixem de nos ouvir lá também, que lá nós temos todos os nossos conteúdos. Então, muito obrigado. Nós nos vemos já no próximo mês, aí, no próximo conteúdo, porque vocês sabem, né, que se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento.